Que Murder Drones é incrível, isso todo mundo sabe. Mas desde o primeiro episódio, a missão dos drones de desmontagem não parece muito convincente. Então segura tua cabeça no lugar, porque o mais provável é que todos tenhamos sido enganados desde o começo. Mas isso é impossível! Vamos começar pelo que a gente já sabe, ou melhor, pelo que a gente não sabe. O quê? No início do piloto, nos foi dito que a J.C. Jensen In space. não era lá uma grande fã da ideia de IAs em fuga. E sim, isso é algo bem plausível, além de estar na introdução que a série nos dá. Só que é aí que vem o primeiro problema. Quem nos apresenta tal informação é justamente a Uzi, uma drone operária que está em um planeta bem longe da Terra e da J.C. Jensen, e que não tem como conhecer as reais intenções da companhia que os criou. Então essa informação pode já não estar tão certa quanto a gente acredita. É, tá bom. Pelo pouco que nos foi dito da J.C. Jensen, In space. dá pra dizer que ela é uma companhia gigante com recursos o bastante para mandar equipes compostas de diversos humanos e drones operários para outros planetas. Fora construir uma fábrica tão grande que eu não sei dizer onde a fábrica termina e onde uma cidade começa. Até porque parece mesmo que tinham prédios sendo construídos no fundo do piloto. Também fica bem claro que a tecnologia pertencente a J.C. Jensen In space. tá num nível assustadoramente avançado. E sim, isso fica muito mais do que evidente quando a gente olha para os drones de desmontagem. Meu Deus, o leque de habilidades dessas coisas é tão ridiculamente vasto que parece o de um protagonista no fim do anime. E mesmo assim, com toda essa tecnologia avançada e meios de dar habilidades tão quebradas para máquinas, essa companhia ainda assim escolheu uma das, se não a opção mais arriscada de todas. I'm sorry, what was that? Deixa que eu me explique. Desde o piloto ficou bem claro que todos os drones operários tinham que seguir as ordens dos humanos. Tanto que os operários não se revoltaram, eles apenas começaram a viver as próprias vidas depois da explosão, quando já não havia nenhum humano para obedecer. Só que também nos foi mostrado que todos os drones até agora, independente do tipo, possuem uma personalidade e mente própria, sendo assim capazes de pensar por si mesmos. E é aí que entra uma questão interessante. Era realmente uma boa ideia enviar justamente drones de desmontagem? É sério? Tá legal, eu entendo que eles são absurdamente poderosos e versáteis, mas ainda assim existia o risco de revolta, já que eles podiam pensar por conta própria. E pelo que vimos com N, abandonar a missão não iria fazer ele se autodestruir. Não à toa, a Jay tentou matar ele com um vírus. Eu imagino que nesse ponto alguém vai mencionar o fato de que os drones de desmontagem precisam se alimentar dos fluidos dos operários para não superaquecer e consequentemente morrer. Mas ainda assim, em caso de uma aliança com os operários, eles poderiam encontrar um modo de receber apenas a quantidade de fluido necessária para não morrer. Para que assim não houvesse desperdício, exagero e, é claro, não fosse necessário partir um drone operário no meio. O que é a possibilidade mais provável se a gente levar em conta o N. Agora, se a gente levar em conta as outras duas, elas possivelmente se tornariam imperatrizes tiranas, fazendo os operários se reproduzirem como gado, para então caçá-los e assim terem uma quantidade assegurada de alimento. Sim, é praticamente o plano das 4 vampiras em Castlevania. Considerando que o risco de um assassino deserdar existia, era pequeno, mas existia, a J.C. Jensen poderia ter utilizado uma abordagem bem diferente e bem mais direta. Um bom exemplo a se citar seria um equipamento que disparasse um pulso eletromagnético e então liberasse nanites de desmontagem. E sim, essas habilidades já existem nos assassinos. Tirando, é claro, dispersar os nanites, porque os drones injetam eles pelo ferrão, e para esse plano aqui dar certo, ele teria que dispersá-los em massa. Começar com um PAM em larga escala e por consequência deixar todos os operários ao redor sem reação, mesmo que temporariamente, seria o bastante para infectar a maioria, se não todos os presentes no local, e assim garantir o fim deles antes que o esconderijo fosse preparado e as portas fossem construídas. Good door. Good door.
Agora tem mais uma questão a ser levantada. Os operários eram realmente uma ameaça? Com tudo que a gente viu até agora, eu arrisco dizer que não. Tem certeza? Tenho. Tem certeza que tem certeza? Tenho. E para comprovar isso, é só dar uma olhada na história deles. Os operários não se revoltaram contra os humanos no passado, mesmo tendo sido maltratados por eles. Eles só começaram a viver as próprias vidas depois que a explosão garantiu o fim de todos os humanos presentes no planeta. Pelo menos até onde se sabe. E uma vez sem os humanos, os operários finalmente tinham um futuro só para eles. O que dá a entender que eles só queriam viver as próprias vidas em paz. E sim, também é a Uzi quem nos diz isso, só que não teria por que ela mentir a respeito disso, já que todos naquela sala de aula conheciam a história do próprio povo. Se bem que ninguém parecia muito interessado no que ela falava, né? Algum dia vão se arrepender. Com exceção da Uzi, nenhum operário parece ter o menor interesse em se vingar dos humanos. No momento, todos eles querem ficar protegidos e seguir com as suas vidas. E sim, eu entendo, isso tudo pode ser causado pelo medo dos drones de desmontagem. Mas se eles têm medo dos drones de desmontagem, então possivelmente teriam ainda mais medo dos humanos, considerando o tipo de arma maluca que eles poderiam ter esperando para acabar com cada operário vivo que chegasse perto da Terra. Sem mencionar o fato que os operários viram uma assassina sendo morta, né, entre aspas, uma sendo capturada e o último deles, o N, não queria mais matá-los. Vendo tudo isso, o que eles fizeram? Seguiram com suas vidas normais por trás das portas. Eu estou cercado de idiotas. Fora que a Uzi só odeia os humanos por terem enviado os assassinos, que em meio a inúmeras vítimas levaram a sua mãe. Here, the wrench I used to tighten bolts on my first door prototypes, and to put your mother out of her misery when the murder Jones got to her with their nanite acid. Então, sem assassinos, o mais provável é que a Uzi não estaria nem aí para os humanos e os operários tivessem uma sociedade bem mais calma e com um foco menor em portas de segurança gigantescas. Cara, tudo bem ter um fetiche estranho, só não tem que espalhar para todo mundo. Também vale mencionar que, como no fim do piloto vemos o que parece ser a autodestruição da Uzi falhando, a JC Jensen possivelmente tinha autodestruição como plano B em caso de uma revolta das máquinas ou tentativa de vingança. Só que esse plano não funcionaria justamente porque os operários queriam apenas vidas pacíficas bem longe dos humanos, uma possibilidade que eu duvido que eles tenham cogitado. Ou será que não? Levando em conta a autodestruição e o fato de que haviam maneiras mais práticas de se causar um extermínio, mandar os assassinos não parece uma opção tão viável, a não ser que existisse outro motivo por trás dessa missão. Mas o que está dizendo? Uma vez lançado, o episódio 2 mostrou que os drones de desmontagem são criaturas muito mais perigosas do que a gente imaginava, já que mesmo a Jean estando tecnicamente morta, o Solucionador Absoluto ainda assim agiu e transformou ela nisso aqui. E nesse ponto eu pergunto mais uma vez, por que mandar máquinas tão avançadas e tão poderosas, sendo que existia o risco de elas se rebelarem contra você e se aliarem ao seu alvo? Não faria sentido, a menos que eles precisassem não apenas de assassinos, mas sim de predadores que pudessem se adaptar e matar alvos totalmente imprevisíveis. E é aqui que entra a cena final do episódio 2. A Uzi ter evitado a sua autodestruição já era um belo sinal de perigo, já que isso indicava que ela teria sido capaz de ir contra a própria programação base. Só que no fim do episódio 2, vimos que a Uzi não é a única operária com habilidades incomuns. A drone de cabelo roxo e claros problemas psicológicos possui uma habilidade muito similar à tecnocinese, e foi com isso que caiu a ficha. Considerando que os humanos sempre buscam melhorar a própria tecnologia e na maioria dos casos não estão nem aí para as consequências até que elas venham cobrar o seu preço, o mais provável é que houvesse alguma tecnologia sendo desenvolvida e testada em alguns dos operários originais do piloto. E essa tecnologia, apesar de não fazer praticamente nada com os operários antigos, poderia sim afetar as seguintes gerações, dando a eles habilidades totalmente imprevistas. I'm gonna let her in.
Jeez, sorry, industrial strength ghost or whatever. Settle. Sim, eu sei que falar isso parece exagerado e meio fantasioso, mas pensem comigo. Os operários que foram usados e abusados no passado pela sua empresa, atualmente se encontram livres e gerando Deus sabe como novas gerações de operários, que podem ter o equivalente a um GNX mutante, dando a eles habilidades e modificações totalmente não planejadas. E aí, de repente, para de ser Murder Drones e vira X-Men. some isso ao fato de que o programa de autodestruição pode vir a falhar em algum momento e eles venham atrás de você. Eu? Você, meu caro, teria que lidar com as consequências dos atos do passado. Eu avisei que ia ter consequências! Consequências que te dariam tanto medo que te fariam enviar não uma bomba, não um míssil, mas sim um grupo de assassinos com um único objetivo: garantir que não haja nenhum sobrevivente para buscar vingança contra você. Porque só desligá-los não é mais uma opção. E seja lá o que você e a sua empresa criaram naquela droga de planeta, independente do número, seja 1, sejam 10, sejam 1000, tem que ser completamente exterminado da face do universo. Tá legal, eu sei, parece meio exagerado da minha parte e talvez eu tenha ido um pouquinho longe demais nessa teoria. Mas sinceramente, eu não consigo acreditar que uma grande companhia mandaria 3 máquinas quase sobrenaturais só para causar um pequeno extermínio. Essa série com certeza tem muitos mistérios e eu tentei formular a melhor teoria que eu pude com o que eu tinha. Mas e aí? O que acharam? Realmente tem alguma motivação mais sombria por trás dos assassinos, ou é só uma empresa querendo matar os ex-funcionários? Deixa eu ver nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até a próxima teoria.